Shalom, shalom, lekulam, haverim, haveruts. Eu sou Efraim Ben Sivi Uriel e vamos meditar em uma mitzvah muito importante, ao qual está dentro dos mandamentos, dentro das mitzvot. Vamos meditar? Antes de ler esse passuquinho, vamos fazer uma breve berahá, que se diz: Baruch atah Adonai, Hamevrolah Leolam Vaed. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bara banu mikol ha'amim venatan lalu et toratu. Baruch atah Adonai, noten ha-torah. Quero dizer para vocês que esse passuquinho ao qual nós vamos meditar é muito fácil. Por que é muito fácil e prazeroso de observar e praticar dentro da espiritualidade. Muitos pegam esse passuquinho e levam para o extremo, principalmente as religiões, ao quais traz até mesmo divisões. Está dentro dos mandamentos de Hashem, ao qual todo ser humano sabe completamente os 10 mandamentos. Mas para nós da espiritualidade, aqueles iniciados, não se trata de 10 palavras, não se trata de mandamentos ao qual vê, lê e pratica no literal. Para nós, iniciados da espiritualidade, esse passuquinho fala do nosso interno, da nossa alma. Todos, iniciados, místicos, todos cabalistas, têm um entendimento dentro da conexão entre a Neshama e a luz do En Sof. Vamos meditar em Shemot 20, no passuquinho 2 e 3. Quero que vocês tenham uma compreensão a qual eu, Efraim Ben Sivi Uriel, venho me esforçando para trazer. Vamos meditar em Shemot, Êxodo 20, no versículo 2 e 3, que se diz: Anohim Hashem Elohecha, Asher Hoshetecha Meretz Mizraim Mimbete Avadim. E tem mais, o versículo 3. Versículo 3 diz: Lo Hashem Leha Elohim Aherim Alpanaf. Desculpa um pouquinho a demora, que eu estou um pouquinho faltando farol. Veja bem, esse passuquinho tem uma especificação muito grande da palavra Mizraim e Avadim. Qual é o significado? Para nós entender esses dois passuquinhos, ao qual está escrito, o mais interessante é nós sabermos o significado de Mizraim e Avadim. E o principal desse passuquim é Aherim. Vou traduzir na língua portuguesa e aí vai ficar mais fácil. Que se diz: Eu sou o eterno teu rei, que te tirei da terra do Egito, da casa dos escravos. O terceiro: não terá outros deuses diante de mim. Esse passuquim nos diz, esse mandamento nos ensina que o Eterno, nosso Deus, tirou o povo de Israel da casa da escravidão, tirou o povo do Egito. Anote, Egito, tirou de ser escravo. E no versículo 3 nos dá a entender o que? Não terá outro Elohim, Aharim, porque eu sou o Senhor teu Deus. Não terá outros deuses diante de mim. Não terá outro
Aherim. Há uma diferença de Elohim para Aherim. Eu vou codificar a palavra Misraim, que é Egito, e Aherim. E nós vamos entender por que o Eterno dá essa mitzvah para que nós não tenhamos outros deuses. A palavra Misraim é Egito. Mas qual é o código, qual é a energia, qual é a sabedoria, o entendimento desse passuquim, dessa palavra Misraim, Egito? Diante do universo, na presença dos Melachim, dos anjos, e aos olhos do Eterno, aqui, nesse mundo de matéria, neste mundo físico, só existe duas forças. Existe o Egito, Misraim, e existe Israel. Existe o povo de Hashem. Aqui, duas almas são escravizadas, são escravizadas por duas forças. A força do Egito, Misraim, e a força de Israel. Mas, Efraim, qual é o significado de não terá outros deuses diante de mim? Nós deixamos bem claro que o Eterno deixou essa mitzvah aqui. O Eterno é o nosso Elohim, que tirou da casa do Egito e da escravidão. O Egito não é Misraim, não é o Egito físico, não é uma nacionalidade, não é algo terreno. O Egito é os desejos internos da alma. Faraó é a Sita Aras. Faraó é o desejo, os desejos egocêntricos. Para nós entendermos que nós temos a Shekinah. A sombra da Shekinah é a Sitra Hara, que produz todos os alimentos, força e desequilíbrio, abastecendo o eu, o ego. Então, o Egito representa as forças internas sobrias que leva a alma a se escravizar nos desejos eu, nos desejos ego. Esta é a forma principal. E aí vem a clareza que Israel não é aquela Israel palestina, não é uma Israel geográfica. Israel são as almas que têm contato direto com o Eterno. A palavra Israel, se nós pegarmos nesse contexto da palavra Israel, há um conceito de sabedoria e significado para a nossa alma. Ishá, se nós dividir, Ishá significa direto. Ishá, direto. E El significa Deus. El significa Elohim, direto a Elohim. Então, deixando bem claro que o Egito é os desejos infames, os desejos egocêntricos do ego, que escraviza a alma. A Sclespotes escraviza a alma, as coisas sombrias. Quer dizer para vocês que todo Israel são aquelas almas que têm conexão direta a Hashem. No momento que o Eterno resgata a alma, coloca dentro da sua mitzvah, das suas luzes,
O Eterno pede para não ter outros deuses. A palavra que está escrito na Torá, no hebraico, é Aherim. Eu sou o Elohim, não terá outro Aherim. Aherim significa outro. Aherim significa engano. Aherim significa o oposto. Aherim significa coisas opostas ao Eterno. E o único meio de idolatria sobre essa energia de força do Aherim é o ego, é os desejos ao qual a alma idolatra e se alimenta com outros enganos, outras adorações, ao qual são adorações e desejos internos neste mundo de matéria. Quando o Eterno especificou que nós éramos escravos na casa do Egito, diz Mirzraim, o Eterno quis dizer que nós estávamos em um nível de consciência baixo, escravizada, nos desejos egoístas. Este é o ponto para que nós não podemos adorar outros deuses. Esses deuses são os desejos internos egoístas. Esse desejo é chamado de uma força de outro sistema ao qual vincula a desgraça da alma, o Aherim. Quando nós lemos, não terá outros deuses diante de mim, está falando dos desejos internos, não terá seu Aherim, seu outro conceito de escravidão. Esse é o entendimento da palavra, da frase Egito, Mirzraim, é os desejos egoístas que a Sidraha, ao outro lado, no mecanismo de desejos egocêntrico, produz klepotes e a alma se escraviza. No momento que nós obedecemos à luz do Eterno, nós somos Israel. Nós temos conexão direta com Hashem. Esse é o entendimento. Se nós pegarmos a palavra Aherim, são deuses de ego dentro do nosso interno inconsciência. Nós sabemos que o Eterno nos diz que nós devemos meditar, estudar dia e noite a Torá. Esse é o entendimento deste passuquim. Shalom, shalom.